Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo e curto. Hoje estou usando uma blusa estampada nas cores verde, amarelo, azul e branco. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros. Na nossa aula de hoje falaremos sobre recursos gráficos no texto. Vem comigo! Para expor nossas ideias, pensamentos e emoções, podemos utilizar textos orais ou textos escritos. Nos textos orais, podemos utilizar gestos, entonação, melodia, silêncios e pausas como estratégias para transmitir uma mensagem de forma mais expressiva. Já nos textos escritos, são necessários recursos para dar conta dessa expressividade, ou ainda para complementar, destacar ou ilustrar a informação ou intenção de quem escreve. Quando somos mais jovens, no início da nossa vida escolar, são bastante utilizados os recursos gráficos com histórias em quadrinhos e tirinhas. Eles são bastante ricos porque tornam visual a intenção de autores e autoras para representar a fala, mostrar expressões faciais, imitar sons, etc. Formatos, estilos. As possibilidades são infinitas como a imaginação de artistas. São uma preparação para ampliar nossas possibilidades. Assim, vamos adquirindo maior compreensão de leitura e sobre a necessidade de interpretação e utilização de mais recursos. Veremos mais alguns. Vamos iniciar com sinais de pontuação. Vamos ler e analisar a narrativa Já Era Uma Vez para identificar alguns deles e compreender sua função dentro do texto. Já era uma vez. Era uma vez uma história bem pobrezinha. Tão pobrezinha que não tinha personagens, não tinha começo, não tinha meio, não tinha fim, nem enredo tinha. E para que serve uma história sem enredo? A pobre da nossa história andava por aí pedindo um enredo, pelo amor de Deus, mas ninguém dá a mínima atenção a uma história sem enredo. E a história sem enredo passava por grandes histórias, cada uma mais orgulhosa de seu enredo. Uma era a história de um cavaleiro de armadura que atacava moinhos de vento. A história olhava e dizia: puxa, isso que é enredo. Quem dera eu tivesse um enredo assim. Outra era a história de um médico que virava monstro e de um monstro que virava médico. Tinha também a história de um rei que tinha uma távola redonda. Todas as histórias tinham um enredo, menos a nossa. Um dia, nossa história decidiu: vou sair pelo mundo e vou encontrar um enredo, custe o que custar. Assim, nossa história correu o mundo. Conheceu todos os lugares, viu cidades imensas, ouviu a queixa das pessoas, o som das trombetas e o barulho dos cascos dos cavalos do rei. Viu bandidos serem enforcados, foi presa, foi solta, foi presa de novo, fugiu. Assim, os anos passaram e assim nossa história voltou ao ponto de partida. Agora já era uma velha história, uma história que os pescadores contavam nas noites de lua. As velhas contavam para as crianças dormir e as pessoas sonhavam quando queriam esquecer da vida. Na leitura foram feitas pausas longas e curtas. Houve também mudanças na entonação para expressar diferentes informações. Os sinais de pontuação foram essenciais para conduzir a leitura.
Vamos destacar e observar alguns deles. A vírgula é utilizada para listar informações e o ponto para indicar o fim de frase declarativa. Era uma vez uma história bem pobrezinha, tão pobrezinha que não tinha personagens, não tinha começo, não tinha meio, não tinha fim, nem enredo tinha. Ponto de interrogação marca uma pergunta direta. E para que serve uma história sem enredo? Dois pontos antecedendo a informação que será anunciada. Travessão marca o início da fala da personagem. Ponto de exclamação utilizado após expressão de caráter expressivo, emotivo. A pobre da nossa história andava por aí pedindo um enredo pelo amor de Deus. Entre aspas, está destacada a fala da personagem, sua decisão. Um dia, nossa história decidiu. Vou sair pelo mundo e vou encontrar um enredo, custe o que custar. O próximo texto é um poema concreto. As frases e a pontuação foram organizadas para formar a imagem. Uma xícara. A composição poema-objeto tem uma organização não linear para explorar o espaço gráfico da página. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho, do café descendo quente, pelo bule reluzente, e me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? O formato e a disposição do texto ajudam a dar maior expressividade à mensagem. Algumas frases foram dispostas para formar uma xícara. Outras imitam o movimento da fumaça saindo do café quente. Note que o ponto de interrogação torna-se a alça da xícara. Agora vamos observar uma placa decorativa. Também é possível recorrer às cores para interpretar e destacar a informação mais importante. Analise. Desculpa pela bagunça, mas aqui a gente vive. A frase está contextualizada. Desenho da casa, desenho da família, diferentes cores na mensagem. Aqui se propõe uma reflexão sobre viver. Vamos experimentar a leitura de gráficos. Eles utilizam linguagem verbal e não verbal para transmitir informações. São representações visuais utilizadas para exibir dados em diferentes áreas de estudo, como a matemática, estatística, geografia, etc. Demonstram padrões, tendências ao comparar informações em qualidade e quantidade. Pareceu vaga essa informação? Vamos ilustrar com gráficos, um exemplo prático, mas antes reflita. Como são seus hábitos de leitura? Pense um pouco. Você lê mais livros hoje ou quando cursava os anos iniciais? O que faria você frequentar mais a biblioteca? A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil expõe informações em gráficos. O primeiro gráfico analisado mostra a quantidade de pessoas entrevistadas, a faixa etária e os motivos que levam as pessoas a ler. Gosto, crescimento pessoal, distração, atualização cultural ou conhecimento geral, aprender algo novo ou desenvolver alguma habilidade, motivos religiosos, exigência escolar ou da faculdade, atualização profissional ou exigência do trabalho, não sabe ou não respondeu à pergunta. A pesquisa indica
que entre 5 e 17 anos as pessoas leem mais por gosto, e isso diminui com o passar do tempo. No segundo gráfico, podemos identificar que motivos levam pessoas a frequentar bibliotecas. Há texto, números e cores para diferenciar as informações. Os anos de comparação: 2015, laranja, 2019, azul. São elencados alguns dos motivos que levam as pessoas a frequentar bibliotecas. Os primeiros são: ter mais livros ou títulos novos, ter títulos interessantes ou que me agradem, ser mais próxima de casa ou de fácil acesso, ter atividades culturais. Você sabia que são as atividades culturais? Isso mesmo, são as atividades que cativam pessoas a tornar bibliotecas lugares movimentados. Processando as informações. Ao longo da nossa vida escolar, avançamos dos processos de aprendizagem dos mais simples aos mais complexos. Nos textos escritos, as informações são transmitidas utilizando diferentes recursos gráficos para facilitar a aquisição de conhecimentos. Esses recursos gráficos podem ser tamanho das letras, cores, disposição das letras no papel, formando imagens, como nos poemas concretos. A leitura, a observação e o exercício diário são formas de conectar tudo isso para interpretar cada um em seu contexto. Você prestou atenção? É hora de revisar o conteúdo da aula de hoje. Você aprendeu que utilizamos textos orais e escritos para expor ideias, pensamentos e emoções. Os sinais de pontuação representam pausas, os destaques, as entonações existentes na linguagem oral, marcando o ritmo do texto. Nos textos escritos, utilizamos recursos gráficos para dar conta da expressividade ou ainda complementar, destacar, ilustrar a informação, a intenção de quem escreve. Alguns recursos gráficos podem ser tamanho das letras, disposição dessas letras no papel, cores, etc. Se liga no desafio. Faça uma pesquisa entre seus colegas de turma e descubra os gêneros textuais preferidos, os mais procurados para empréstimos na sala de leitura da sua escola. Contos, fábulas, crônicas, histórias em quadrinhos, etc. Construa um gráfico para expor o resultado dessa pesquisa. Mãos à obra! Então é isso, pessoal. Na aula de hoje estudamos recursos gráficos no texto. Espero que você tenha aproveitado bastante. Até a próxima aula. Tchau, tchau!